Agora a gente vai para a montagem do bolo, a finalização, né? Rechear ele, decorar ele com tudo que ele tem direito, o Red Velvet, né? Então aqui o creme que eu ensinei, deixa eu só lembrar você. Esse creme que eu ensinei você a fazer, né? Que é o nosso buttercream de cream cheese. Esse bolo, como é um bolo que tem que aparecer a decoração, a gente vai utilizar o bico, né? Então ele vai mais recheio. Então você duplica a receita que eu ensinei aqui, tá? Faz 2 receitas, é bom que sobre do que falta, né? Porque além de eu trabalhar com bico na lateral, porque esse bolo nosso Red Velvet aqui que eu tô ensinando para você, ele é o naked cake, entendeu? É aquele famoso bolo pelado, então vai bastante creme. Então dobra a receita, aqui tá o creme que eu ensinei já depois de gelado, tá? Eu já coloquei aqui na manga, tá? E nós vamos trabalhar aqui para fazer a nossa decoração com esse bico perlê. Você pode usar o bico que você quiser, qualquer bico aqui vai ficar bonito. Eu vou mostrar o efeito que esse aqui faz, tá? Já coloquei aqui na manga, vou colocar mais um pouco aqui, porque esse bolo nosso aqui, o Red Velvet, ele vai ser montado aí os discos e as camadas. Além da decoração que eu vou estar mostrando, no meio ele tem que ter uma sustentação, porque não adianta só a gente aplicar na lateral, então tem muita técnica que eu vou mostrar. Então a gente também, por isso que tem que dobrar a receita, tem que colocar no meio para sustentar e não estragar a tua decoração, tá? Aqui não tem nenhum bico, tá? É mesmo para auxiliar na decoração, ali na hora da montagem do recheio, né? Você não ficar usando colher, que daí vai demorar mais esse trabalho, tá? Dobra aqui, ó, porque daí evita que suja, tá? Vou colocar aqui o nosso recheio. Esse recheio que eu ensinei dá para rechear o bolo todo, tá? Mas se você quiser fazer a decoração que eu vou ensinar, aí duplica a receita, tá? Que daí vai mais creme, tá? E procura colocar uma quantidade, mas não enche muito a manga, que fica difícil de trabalhar, tá? Então a gente coloca aqui, ó, né? Eu ainda não cortei. E cuidado na hora de cortar, para esse plástico não cair aqui no recheio, tá? Porque é perigoso daí. Então vamos cortar aqui, ó, fora. Aqui na lateral, olha, tem essa dobrinha, mas cuidado para não cortar aqui a manga. Só retira um pouco, ó, para não atrapalhar. Aqui que eu estou falando, ó. Então vamos lá, vamos tirar esse excesso aqui. E aí você dá uma olhadinha se aqui onde você cortou, ó, tá suficiente para você, ó. Tá? Tá muito legal. Ah, tá saindo pouco, aí você corta mais, tá? Vou cortar mais um pouquinho, que é assim que a gente faz mesmo, testa, ó. Aí já sai uma quantidade melhor, tá? Mas antes de rechear o nosso bolo, tem a calda que eu ensinei, a calda básica, né? Aquela neutra, mas com aroma de baunilha, tá? A gente vai umedecer esse bolo com certo cuidado, porque o Red Velvet, ele já é úmido por natureza e o recheio dele é bem cremoso. Então, toma cuidado na hora de umedecer, porque não é um bolo seco, que recheio seja mais seco, que você tem que umedecer bastante para que a gente tenha aquele bolo bem molhadinho, né? No caso do Red Velvet, nada impede você usar a calda que eu ensinei, mas com mais cuidado, tá? Por isso a gente vai usar aqui, ó, o pincel. Use um pincel ou com a colherzinha também, tem que ter um certo cuidado, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, olha, já na minha bailarina, né? Tem que ter uma bailarina para trabalhar, né? Porque isso facilita o trabalho, tá? Eu já tenho aqui o prato, né? Que eu escolhi, tá? Então para nós colocarmos aqui, olha, como eu falei, aqui, ó, a lateral do bolo, você nunca pode umedecer, senão ela vai ceder e aí acaba atrapalhando aí e estraga o teu bolo, tá? Então olha para você ver como que é, nunca perto da borda, tá? Umedece mais aqui, ó, com cuidado. Porque o nosso recheio, ele é cremoso, né? Ele vai penetrando na massa, então ela já é úmida, com esse recheio vai ficar perfeito, tá? Então controla aqui aquele impulso de querer molhar muito. Esse bolo aqui não pode, tá? Mas, né? E se você tá trabalhando, tem um ar condicionado, vai ressecando a massa, é bacana colocar, mas sem exagero, tá? Olha lá.
É bom o pincel, né? Porque fica bem definido, olha. A gente umedeceu o bolo, agora a gente vai rechear. E ao mesmo tempo, esse recheio vira decoração. Como isso acontece, tá? Eu tenho aqui, por isso que é para dobrar a receita aí desse creme, porque nós vamos usar o bico aqui, o perlê, para fazer essa decoração. Tanto começa com a decoração, tem às vezes, muitas pessoas fazem esse bolo no mesmo estilo que eu estou fazendo e coloca aqui no meio. Eu gosto de começar pela parte aqui da decoração, tá? Então vamos lá, bico aqui perlê, tá? Eu estou usando esse, você pode usar outro bico, um bico pitanga, por exemplo, vai ficar um trabalho muito bonito também. Então, aí fica, né, a seu gosto, tá? Lembrando que o bico perlê, esse tamanho aqui, ó, que é um tamanho, esse é o número 4, tá? Mas tem vários tamanhos, então, conforme o tamanho, a pressão que você dá na sua manga, é o tamanho que vai ficar essa decoração que eu vou ensinar. Então, aqui, ó, põe a mão assim e é sempre com o apoio desse dedo aqui para você ter habilidade na hora de trabalhar. Eu tenho que pensar nessa decoração que eu tenho aqui a lateral. Se eu colocar muito na beirada, na hora que eu sobrepor, o outro disco vai pesar e esse meu recheio vai sair para fora. Então tem que ter esse cuidado. Então vamos lá, eu vou mostrar para você uma certa distância que você tem que tomar aqui, ó, tá? Porque quando eu fizer a pressão aqui, ó, eu faço essa distância, porque quando eu fizer a pressão, essa bolinha vai crescer. Então vamos ver? E na hora que eu fizer isso aqui, ó, eu faço a bolinha e puxo um pouquinho, tá? A perninha, tá? Então vamos lá. Leva e traz. Porque aqui vai virar depois no centro o recheio, tá? E deixando esse espaço aqui, ó. E aí você continua o trabalho, engorda e puxa. E é sempre bom, né, se a manga tiver aqui, ó, e o bico tiver com bastante excesso, você retira, tá? E continua o trabalho, ó. Engorda, pressiona, puxa. Então, na hora que a gente tá fazendo esse movimento, como eu falei, o sistema de pressão é isso aqui, a gente apertar para o creme sair, ok? Então, às vezes vai ficar um maior que o outro, porque às vezes você aperta mais e às vezes você aperta menos. Mas isso não tem problema, porque você pode corrigir, tá? Então, eu vi que aqui, ó, a minha pressão foi menor. Então, vamos corrigindo, tá? Como aqui no centro vai ter que ter a base de recheio, você pega, ó, você pode trazer ele pra cá, ó. Olha que bacana, ó. Nada que não possa corrigir, né? Então, vamos lá continuar o trabalho da decoração. Engorda e traz, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, porque ele vai virar o centro, né? Para não atrapalhar aqui o trabalho, tá? Deixa o espaço que eu falei, tá? E vai puxando, ó. Lembrando que depois que a gente for montando esse recheio, né? O bolo vai para a geladeira, ele vai firmando, vai ficando muito bonito. Pode puxar, isso tudo vai pertencer ao recheio depois, tá? E aí vai tomando a posição para que vai ficando assim, né? Tipo uma flor, ele vai ficando esse círculo mais fechadinho, mas aqui você vai, ó, vai deixando essa aparência aqui, ó. Então, não encostado aqui, mas um pouquinho mais para cá, para você tomar o posicionamento, faz e puxa, tudo bem? De novo, olha, pode fazer assim com o bico, tá? Sobe o aperto e puxa. Engorda e traz. Vai trazendo. Eu tô fazendo devagar assim, mas depois com habilidade você vai fazendo mais rápido, tá? E aí, como tá aqui, a gente vai trazendo mais pro lado e continua o trabalho, tá? E se você tiver um excesso aqui, ó, empurra o creme, tá? O bico perlê é bom pra gente fazer esse trabalho. E aí vai completando todo, né, a volta do bolo.
normal, que a massinha gruda aqui, porque ele é muito úmido, fica perfeito, sem problema nenhum. Olha que lindo o mesclado, né? Então vamos lá, faz mais um aqui e traz, tá? Arruma aqui, sempre arrumando o bico, tá? Traz pra dentro. Agora, esse que eu reservei aqui, que não tem o bico, é para fazer a sustentação, ó. Olha como facilita a manga de confeitar, né? Coloca mais um pouco. É importante que aqui, olha, você tenha, né? Porque se eu deixar esse centro sem o recheio, vai afundar, né? Uma sustentação. Então agora sim, ó, você alisa com uma faquinha, tá? Cuidado aqui que você já tem uma decoração. Ele tá maleável assim, mas ele, na geladeira ele vai ficar vai firmando mais, porque aqui na temperatura, né, é manteiga, ele não tá mole. Ele vai para geladeira, perfeito, tá? Se você alisou aqui, viu que precisa, você tem aqui a manga, você vem aqui e coloca mais um pouco. O que não pode é faltar. É a sustentação desse bolo, tá? Alisa, olha, a bailarina ajuda, ó. E aí, a gente vai pro próximo, tá? Aí você olha, centraliza aqui, ó. Dá uma olhadinha. A gente olha, ó. E aí você aqui, ó. Você arruma com a mão, depois você soltar, ó. Dá uma virada aqui na bailarina. Olhou? Soltou. Ó, bacana, né? Deixa aqui, ó, soltinho. Arruma aqui e centraliza. Agora a gente vai para o nosso segundo disco, né? Umedece, vamos repetindo, sempre igual, tá? Cuidado na hora de fazer esse trabalho, não fazer força, porque você tem aqui uma decoração embaixo, um recheio que ainda não foi para a geladeira, então ele não tá ainda, ele tá sustentando, mas ele vai firmar mais com a geladeira, tá? Olha aí. Vamos lá dar sequência ao nosso trabalho, tá? Eu ainda tenho aqui, eu tenho outra manga. Da mesma forma, na hora que você leva e puxa. Leva e puxa. Vou trocar de manga, né? Vai colocando, vai precisando, vai colocando, tá? O mesmo bico, tá? Aqui o nosso último, com cuidado. Toma aquela posição que eu falei e traz pra dentro, tá? Aí eu vou trocar a manga, porque eu vou colocar o creme que não tem o bico aqui pra sustentar. A manga vai, né, facilitando o trabalho, tá? Aí com uma faquinha, só mesmo para definir aqui. Fica parecendo uma flor, né, a decoração. O perlê faz isso, tá? Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Porque você tem que colocar e olhar, observando, ó. Não pode faltar o creme, mas também não pode também exagerar. A altura tem que ser igual a decoração de fora, ó. Aqui ele vai sustentar o teu disco. Procura alisar com uma certa delicadeza. E aí eu tenho aqui o meu próximo disco, tá? Vamos colocar aqui para ver, né? A gente olha aqui à frente, posiciona, não tenha medo, é só olhar, vira a bailarina aqui, ó, dá até para apoiar aqui, dá uma puxadinha, olha, tranquilo, não é para apertar, é só para apoiar, tá?
Aqui, nossa, quase finalizando, dá aquela molhadinha, tá? Eu tenho aqui o nosso perlê. Vamos continuar. Tá ficando aqui, puxa mais perto de você. Deixa eu só dar uma limpadinha no bico. Tomar aquela distância. Vamos fazer a sustentação. O trabalho é o mesmo, com todo cuidado. Olha aí, olha. Pega a faquinha. Quando eu aliso aqui, eu aliso com cuidado para que essa sustentação, esse recheio não vá lá na minha decoração. Isso é importante, ó. Então, cuidado, aqui é um momento de cuidado mesmo do teu bolo. Aí você olha, de repente tem um lugar que não tem o creme, tá? Você pode colocar mais um pouco, ó. Isso que é legal, você corrigindo, olha. Uma falhazinha aqui, ó, coloca mais um pouco. E aí, então, tá aqui nosso último recheio. Lembrando que o meu bolo, ele é com 4 discos, né? Mas se você quiser fazer o teu bolo com 3, separa por aqui, ó. 3 discos, né, já com decoração. Finaliza aqui no topo com frutas vermelhas, o teu bolo tá pronto. Mas o meu é 4. Então, vamos pegar agora o nosso último disco, tá? Dá uma, se tiver algum farelo, retira. E aí vamos lá, né? Vamos centralizar, verificar. Acho que tá aqui no nível. Eu dou uma viradinha aqui para olhar, né? E aí dá uma gira. Por isso que é bom a bailarina, né? E aí, ó, uma leve pressionada, mas é muito leve, olha que bacana. Então aqui, ó, o meu bolo está recheado. Ao mesmo tempo com essa decoração linda que eu acabei de ensinar você a fazer, tá? Eu vou dar uma organizada aqui, porque aí a gente vai finalizar a decoração com frutas vermelhas, para realmente o Red Velvet ficar um show, tanto de beleza como de sabor. Vou organizar aqui e a gente já volta.